Estudo bíblico segundo Samuel 3, verso 1. Durou muito tempo a guerra. O conflito entre Isbosete e Davi não terminou numa rápida vitória. Houve uma transferência gradativa de poder da casa de Saul para a casa de Davi, verso 10, que se estendeu pelo menos através do reinado de 2 anos de Isbosete ou mais. Versos 2 a 5. Dos 6 filhos de Davi, de 6 mulheres diferentes, nascidos em Hebrom, Amnon, o primogênito, deu grande desgosto a seu pai. Capítulo 13. Absalão, o terceiro filho, usurpou-lhe o trono. Capítulos 13 a 18. Adonias, o quarto, seguiu o caminho do anterior. 1 Reis 1, versos 5 a 7 e 2, verso 25. Os outros filhos são figuras apagadas ou já teriam morrido. Cefatias e Abital. Cefatias significa o Senhor julga. Abital significa meu divino pai é o orvalho ou meu divino pai do orvalho. Verso 3. Quileabe é chamado Daniel em 1 Crônicas 3:1 e por isso provavelmente tinha 2 nomes. Jesur. Esse casamento com uma princesa estrangeira talvez fosse estimulado pelo desejo de assegurar uma aliança nas vizinhanças da capital de Isbosete. Verso 5. Eglá é chamada de mulher de Davi. Isso pode ser por ela ser a última da lista e serve para enfatizar a poligamia de Davi. A inclusão desses filhos indica todos os que estariam disputando o trono. Estes nasceram a Davi. Mais filhos de Davi nasceram quando ele se mudou para Jerusalém. Capítulo 5, verso 14. Verso 6. Abner se fez poderoso. Primo de Saul e general-chefe do exército, 1 Samuel 14, versos 50 a 52, tornou-se virtual dono de Israel. Isbosete não passava de um preposto seu. Verso 7, concubina, Rispa. Capítulo 21, versos 8 a 11. As esposas e concubinas do rei, por tradição, pertenciam ao novo rei. Apossando-se alguém delas, era declarar-se investido de poder real. Capítulo 16, versos 20 a 22, 1 Reis 2, versos 21 a 22. As concubinas, por sua vez, não eram mulheres vadias, tinham direitos garantidos pela lei e, quando rejeitadas, não podiam ser vendidas como escravas. Às vezes, exerciam o papel de donas de casa. Gênesis 16, versos 2 e 3, 21, verso 10, Êxodo 21, versos 8 a 11, Deuteronômio 21, versos 10 a 14 e Malaquias 2, versos 14 a 16. Verso 8. Cabeça de cão. Essa era outra maneira de perguntar. Sou um desprezível traidor aliado de Judá? Essa era uma expressão comum que demonstrava desprezo. 1 Samuel 17, 43. Abner usou essa oportunidade para condenar Isbosete, lembrando-o de que ele não estaria no poder se o próprio Abner não o tivesse colocado lá. Versos 9 a 11. Abner confessa ter sabido do direito de Davi de ser este o rei sobre todo Israel. Verso 13. Davi exige de volta sua mulher Mical, pela qual pagou um preço dobrado. 1 Samuel 18, 27. Ao mesmo tempo, o gesto de Davi era político, aos amigos de Saul e à tribo de Benjamim. Verso 17. Outrora procuráveis. Indica que os anciãos de Israel já tinham pensado em Davi como rei sobre eles. Verso 18. Davi, meu servo. Davi é chamado de servo do Senhor mais de 30 vezes no Antigo Testamento. As palavras de Abner aos anciãos de Israel reconhecem claramente Davi como servo do Senhor, portanto, tendo direito ao trono de acordo com a soberana vontade de Deus. Verso 19. Falou aos ouvidos de Benjamim.
Convencer a Benjamim, a tribo de Saul, era convencer a todos, pois ela, que era a principal na guerra, Juízes 20, versos 15 a 21, concordando, tudo estava resolvido. Versos 20 a 21. Irei para juntar todo Israel. Isso mostra que o verdadeiro chefe dos israelitas era o próprio Abner, e não o rei Isbosete. Versos 22 a 39. Quando você esquece a quem servir, rapidamente se torna presa dos seus instintos humanos mais baixos. Líderes não são exceção. Joabe, sobrinho do rei Davi, comandante de exército bem-sucedido, exibiu grande arrogância frente ao rei, repreendendo-o pelo fato de firmar um tratado com Abner, ex-inimigo. Joabe basicamente chamou Davi de tolo por permitir que Abner escapasse ileso. Então moveu-se secretamente para tratar com Abner sobre a maneira que julgou apropriada. Joabe tramou matar Abner, não porque ele representava uma ameaça ao reino de Davi, mas por sentimento de vingança pessoal. Verso 30. Sem contar os seus planos ao rei, enviou mensageiros para trair Abner, para que pudesse matá-lo a sangue frio. Quando Davi ouviu o que Joabe havia feito, louvou o homem morto, mas pronunciou maldição sobre Joabe e sua família. Versos 28 e 29. Muitas coisas podem desqualificar uma pessoa para uma liderança sadia. Uma das mais eficientes é a vingança incontrolada. Deus nos diz que a vingança pertence a Ele. Deuteronômio 32, verso 35. As pessoas que não conseguem se humilhar para servirem a Deus e aquelas que Ele exaltou irão, no fim das contas, agir por motivos egoístas e prejudicar o reino. Quando Joabe perdeu a visão do seu verdadeiro chamado, ele agiu para servir os seus interesses egoístas. No final, as suas ações lhe custaram tudo. 1 Reis 2, versos 28 a 35. Verso 26, Poço de Sirá. A única citação desse local é encontrada aqui, fica a uns 4 quilômetros de Jerusalém. Verso 27, no interior da porta. Lugar onde se resolviam os negócios do povo. Tribunal Popular. Deuteronômio 22, 15, 25, 7 e Lamentações 5, 14. Nota homilética. Vingança. O sentimento de vingança é causa de fracasso de qualquer relação pública. Vingança do sangue da parte de Joabe não passava de simples pretexto para se livrar de seu rival. Versos 33 a 34, capítulo 2, versos 19 a 33, 1 Reis 2, 5 e Êxodo 2, 14. Movido por esse vil sentimento, Joabe cometeu ações que o privaram do apoio e estima de Davi. Capítulo 28, verso 39 e 19, verso 13. Determinaram sua própria morte. 1 Reis 2, versos 5 e 6 e 31. E provocaram um anátema sobre seus descendentes. Verso 29 e 1 Reis 2, verso 33. Versos 28 e 29. Davi declarou-se inocente do sangue de Abner e lançou o anátema sobre Joabe e sua descendência. 1 Reis 2, versos 28 a 34. Quem se apoia em muleta. A tradução literal seria quem pegue no fuso e significa estropiado, mole, efeminado. Verso 31. Pranteando. Joabe foi instruído por Davi a prantear a morte de Abner, como era o costume de celebrar a morte de uma pessoa. Para demonstrar ainda mais o fato de que Davi condenava o assassinato de Abner, ele instruiu todo o povo a lamentar sua morte, inclusive Joabe com seus homens. Versos 32 a 34. Versos 33 a 34. A ode fúnebre de Davi revela que Abner foi morto como se fora um perverso. De mãos e pés livres, podia se defender facilmente, mas não o fez, pois não esperava ser atacado traiçoeiramente. Verso 37. Ficaram sabendo.
o povo ficou sabendo que não foi Davi o autor da morte de Abner. Caso contrário, a situação política se agravaria ainda mais. Verso 39. Sou fraco. Davi confessa que os filhos de Zeruia eram mais fortes. Joabe, além de ser prepotente, ciumento e vingativo, tinha nas suas mãos o comando dos 600 homens de Davi.